Nesse vídeo eu vou te contar quais são todas as colorações, tonalidades das pelagens da raça de leiteiro. Vamos nessa? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lilian Jacinto, zootecnista, e esse é o Pecuária de Salto Alto, um canal destinado a descomplicar o melhoramento genético de bovinos de leite. Hoje eu vou falar de uma das características que eu mais gosto dentro da raça de leiteiro, que são as tonalidades, as colorações e suas pelagens. É uma raça que sempre vai te surpreender, porque você nunca vai saber de que cor o seu animal vai nascer. Dentro da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, existe uma lista de cores, uma lista de colorações, uma lista de tonalidades que são permissíveis e aceitáveis dentro da raça de leiteiro. Eu vou falar cada uma delas e vou colocar um exemplo para que vocês tenham ideia e em mente quais são essas colorações. E também vou te contar quais são as colorações que desclassificam o animal, que não permite esse animal a receber o seu registro genealógico definitivo e às vezes nem recebe o seu registro genealógico de nascimento. Olha, vou ter aqui a minha ajuda porque é muita cor diferente. Então, a primeira cor é, vamos dizer, um padrão do leiteiro. Vermelho em todas as suas tonalidades. Então pode ser um vermelho mais roxo, mais cor de terra, ou um vermelho mais claro, tendendo para o amarelo. Mas todo animal vermelho, da cabeça, a ponta da cauda e a cauda escura, recebe aí o registro genealógico pela ABCZ. Outra variedade aí dentro do vermelho, vermelho gargantilha. O que é o vermelho gargantilha? É um animal que é todo vermelho, e que na sua barbela existem essas salpicações de tonalidades mais claras, tendendo a um branco, mas não é um branco neutro, é um branco, vamos dizer, um branco acaramelado. Também há a variação do vermelho chitado. Vermelho chitado e chita de vermelho. Qual é a diferença entre essas duas colorações? O vermelho chitado é um animal que tem o fundo vermelho e que tem as pintinhas, que são as chitas, mais claras em toda a parte do seu corpo. E o chita de vermelho é que o animal tem o fundo claro e tem as chitas vermelhinhas. Então é como se fosse um o contrário do outro. Aí passamos para o amarelo e suas tonalidades. Sim, o amarelo é uma cor permissível dentro do regulamento de registro genealógico da ABCZ. E ele também, como o vermelho, vem em várias tonalidades. Um amarelo mais forte, um amarelo mais tapado, um amarelo mais claro. E ele também entra nessa outra variação, que é a combinação do fundo amarelo com as pintinhas aí, as chitas, de uma cor mais clara. A gente tem o amarelo gargantilha, que da mesma forma que o vermelho gargantilha, é um animal que é todo amarelo e só com as pintinhas, as chitinhas na barbela. Então é chamado de gargantilha porque está na zona da garganta do animal. E aí vem a mesma variação que a gente falou do chita de vermelho e o vermelho chitado. Então tem o chita de amarelo e o amarelo chitado, que é da mesma forma. O chita de amarelo é o animal de um fundo mais claro com as pintinhas amarelas. E o amarelo chitado é o animal de fundo amarelo que vem com as pintinhas todas salpicadas por seu corpo. Aí passamos para um outro padrão de coloração de pelagem da raça de leiteiro, que é o chita claro. Temos o chita de vermelho, vermelho chitado e o chita claro. O que seria o chita claro? Um animal bem clarinho, tendendo a um branco creme, sorvete de baunilha, com pintinhas muito pequenininhas que de longe você não consegue enxergá-las. Então esse é o chita claro. Tem um animal que é o rosilha claro, esse é mais difícil de ocorrer, que seria um animal bem claro, com uma mescla de pelos brancos e pelos vermelhos, dando uma tonalidade de rosado a esse animal. Aí vem a minha pelagem favorita, que é o moura. Os animais de pelagem moura também têm as suas nuances aí. Então o animal de pelagem moura, vamos passar, que é um animal que tem, na sua coloração, mesclas de pelo branco e negro. O animal moura escuro, ele aparentemente aparece com a cabeça bem escura negra
E aí existem umas tonalidades de negro, tendendo para o negro negro ou tendendo para o negro avermelhado. Este animal, o animal de moura escuro, é um animal que tem a cabeça bem escura, bem negra, e que tem salpicado pelo seu corpo pintinhas negras que vai escurecendo. É um animal de fundo escuro. Então ele recebe a nomenclatura de animal moura escuro. Já o animal moura claro, ele tem também a sua cabeça escura, tendendo ao negro ou ao negro avermelhado, e ele tem normalmente a parte do corpo toda branca, mas com a pele escura de um fundo preto. Existem animais que chegam a ser prateado de tão escuro que é o fundo e de tão branco que são os pelos deste animal, contrastando com a cabeça escura dele. E aí vem pra mim uma das pelagens mais lindas que existem, o moura de vermelho. É a mesma estrutura de coloração de um animal moura, que quer dizer que tem a cabeça mais escura que o seu corpo, mas em vermelho. Então ele tem a cabeça vermelha e o corpo claro ou com pintinhas vermelhas, mas normalmente é o corpo totalmente claro e só a cabeça vermelha. Para mim é a pelagem mais charmosa que existe dentro do gileiteiro. Dentro dessas pelagens existem alguns detalhes que pode desclassificar ou deixar o animal permissível para o registro genealógico da ABCZ. Dentro das pelagens moura claro é permissível cílios mesclados, rajas brancas nos cascos e mescla na vassoura da cauda do rabo. Quando isso acontece, a base da vassoura, o famoso sabugo, tem que ser escuro. Então, o animal recebe, sim, o registro genealógico. Quando isso não ocorre, que é ter o sabugo mais claro ou ter as mucosas muito brancas ou despigmentações muito grandes, em placas muito grandes e um animal de casco totalmente branco, isso sim ocorre na raça, em torno mais ou menos de 10% dos animais da raça serão desclassificados por algum defeito. E esse é um dos defeitos. Quando o animal tem essas características, ele é desclassificado. Ele não recebe o registro genealógico. E agora, nos animais vermelho e amarelo e todas as suas tonalidades, gargantilha, o que seja, a vassoura da cauda não deve ser branca e nem ser despigmentada. Por quê? Isso não outorga o registro genealógico pela ABCZ. O animal é desclassificado imediatamente. Então, a vassoura do rabo branca em um animal todo vermelho ou todo amarelo e não ter mesclas de pelo escuro causa a desclassificação deste animal. E Lília, quais são as pelagens que desclassificam totalmente um animal gileiteiro? A primeira delas é a pelagem toda negra. O animal todo negro, ele é desclassificado e não recebe o registro genealógico. Aí você vai me perguntar, mas eu já vi touro negro registrado. Aí há uma grande diferença, porque existem os touros mais escuros, que são registrados como moura escuro, que tem uma tonalidade mais ou menos de Coca-Cola. Não é totalmente preto, negro. Já existem animais que são totalmente negros, e isso dá-se a geneticamente falando, alguma outra raça que fez parte da formação deste indivíduo, que não era gileiteiro. Há também a desclassificação de um animal totalmente despigmentado e branco. Aí também é desclassificação imediata, porque fere a uma das características ideais da raça gileiteiro, que é a proteção contra os raios UVA e UVB. Então, ele perde com a pele branca, a incidência de raios solares pode causar um monte de doenças e não deixá-lo tão resistente como ele deveria ser quando se tem a pele preta. Outra pelagem desclassificante é o amarelo cobre ou barroso, que é um animal que tem uma tonalidade totalmente cobre, que tem o seu focinho cobre, que tem a vassoura do rabo cobre, que tem os seus cascos cobre. Então esse animal automaticamente ele é desclassificado. Também tem os cílios e as mucosas alaranjadas. Então existem linhas de gileiteiro que aparecem esses animais.
eles são desclassificados imediatamente, porque da mesma forma que um animal todo branco perde as características que são mucosas negras, o animal todo barroso também perde essa característica de ter o focinho negro, os cascos negros e a vassoura do rabo também negra. E a última pelagem que desclassifica o gir leiteiro é a pelagem araçá, que é como se fosse uma pelagem tigrada. Isso indica que há existência de qualquer outra raça que não seja o gir leiteiro. Isso se desclassifica um animal araçá, quer dizer, não é 100% gir leiteiro. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas em relação às pelagens da raça gir leiteiro. E muito obrigada por ter chegado até o fim desse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo no Pecuária de Salto Alto. Um beijo e um queijo, nos vemos na próxima!